Na última aula, nós falamos, então, encerramos os 6 Os da comunicação, do marketing. Tínhamos parado, então, no local de compra, certo? Nós paramos aqui na aula passada. E antes de passar para frente, eu queria fazer um destaque aqui. Ontem, antes de ontem e hoje, eu estou vivendo uma situação bem legal, né, com a questão da comunicação e do marketing. E me remeteu a trazer para vocês aqui uma experiência, uma visão que, ao longo do tempo, ela foi se consolidando, né? Então, quando a gente vê esses 4, 5 modelos de por que as pessoas compram, a gente estudou aí o Maslow e a hierarquia das necessidades, né? E a gente está vivendo hoje uma situação de total mudança nas relações. Então, nós vimos no começo do curso a indústria cultural, o nome que foi dado pelo pessoal da escola de Frankfurt, criticando inicialmente o uso do cinema para manipular as pessoas. E depois esse cinema veio para a casa da gente, porque antes você tinha que sair de casa e ir até o cinema, né? Agora não. Agora você deu um clique na televisão, você está recebendo inputs. Ligou o rádio, está recebendo inputs. E mais recentemente, a gente está vivendo a situação da internet. Você entrou no Google, procurou qualquer coisa, você vai se encher de tanta coisa que vão mandar para você, qualquer coisa que você faça em qualquer rede, qualquer aplicativo, você vai receber algum input ali daquilo que você pesquisou. Pesquisou um tênis, ou tudo que você fizer vai ter propaganda daquele tênis. Pesquisou um eletrodoméstico, tudo que você fizer vai ter propaganda daquilo. E esse final de semana aconteceu uma coisa interessante. Foi aniversário da minha filha e vieram algumas amigas dela para tomar um café da tarde com ela. E eu não estava junto, mas minha mulher estava. E elas estavam falando de alguma coisa, nem sei qual é o assunto, mas depois chegou até mim por quê? Porque elas estavam conversando e, de repente, uma delas olhou na rede social, que ela recebeu uma mensagem de alguém da casa dela, sei lá, e recebeu uma mensagem falando daquele assunto. Ela achou estranho, porque ninguém tinha mexido no celular. Uma outra vai, abre também. E aí elas ficaram assustadas, em que a única chance que poderia ter de estar acontecendo aquilo era de que alguém conseguia captar a fala delas, transcrever para alguma atividade, alguma língua, alguma letra, alguma escrita, e comparar com uma base de dados e retornar com impulso na rede social. Puxa, mas será que é possível? Elas saíram convencidas daquele episódio ali, achando que está acontecendo isso. E aí, tem um documentário na Netflix que fala sobre as redes sociais. Eu até vou ver aqui, que eu nunca lembro o nome. Se alguém já assistiu, é sobre as redes sociais. Deixa eu ver aqui. Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Que é um documentário com vários ex-executivos do Facebook, do Instagram e de outros, que contam como
como é que foi criado cada coisa e qual era o objetivo de cada um desses aplicativos. Tem uma fala de um cara que criou o curtir, né? A pessoa ir lá e dar um like lá, curtir alguma coisa. E toda a finalidade é de trazer mensagem para as pessoas para levar algum comportamento de compra, comportamento de compra de ideia, manipulação. Então, vocês estão começando a estudar marketing, é uma coisa interessante, porque há 30 anos atrás, quando eu estudei, a gente não tinha esse tipo de formação, era formado para ser técnico. E agora, vocês estão tendo uma formação que não só vai servir para vocês praticarem essas técnicas, para terem mais clientes e tal, mas também para entender e se defender de várias coisas que estão acontecendo. Eu recomendo um livro de 49 do George Orwell, que em 84, em 70 e pouco, virou um filme, não sei exatamente a data, 82. Porque o livro falava o seguinte: em 49, o livro chamava 1984. E o que ele escreveu? Ele escreveu a expressão Big Brother, que usa até nesse reality que tem na Rede Globo e tal, vem desse livro, né, que ele dizia o seguinte, que em 84, ou seja, 35 anos à frente de quando ele escreveu o livro, existiria um poder supremo que manipularia todas as pessoas. Então, tinha lá um departamento de comunicação que via toda a história e tudo aquilo que fosse a favor do poder, de quem estava no poder, era ressaltado. E aquilo que era contra era destruído. Então, eles manipulavam a história para fortalecer o regime que estava dominando o mundo. E tudo era controlado por câmera, por isso o Big Brother, o grande irmão que ficava olhando e dando as diretrizes para a população. As pessoas comiam uma ração, mas eu não vou entrar em detalhes, porque é legal que vocês leiam o livro ou assistam o filme. E daí, em 84, não tinha tudo aquilo. Mas a década de 90, ou seja, 5 ou 10 anos depois, se tornou realidade com a internet, em que as pessoas passaram a ter a sua vida controlada por quem detinha o controle da internet. As cidades dos países mais desenvolvidos, as maiores cidades e tal, começaram a ter câmera em todo lugar, tudo monitorado. Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, eu vi isso na prática. Dentro do metrô de Frankfurt, um cara tentou assaltar uma senhora, tirar uma bolsa dela. Ela segurou a bolsa e tentou arrancar, não deu 2 segundos, apareceu 2, 3 policiais e já imobilizaram o cara e sumiram com ele. Porque era tudo monitorado por câmera. Então, os caras vivem num país com liberdade, você faz o que você quer, tudo é permitido, só que dentro da lei. Você saiu da lei, tem câmera em todo lugar, tem alguém monitorando você. Em 2013, eu estive na Alemanha de novo e
eu fiz a reserva do hotel, me passaram um código e me informaram o seguinte, ó, recepção no hotel funcionava só das 8 às 14 ou 15 horas. Então, a hora que eu chegasse, eu com aquele código, eu abri a porta do hotel e abri a porta do quarto. Então, tanto na entrada eu entrava com aquele código, como na saída, simplesmente, eu saía do quarto até tal hora e ia embora, porque eu não tinha que fazer check-out, não tinha que fazer nada. Como eu paguei com cartão de crédito, qualquer coisa que tivesse errada, descontava do meu cartão de crédito. Mas dentro do hotel tinha câmera em todo lugar. Dentro do quarto, não. Mas na área comum, tinha câmera. Então, por que eu estou falando isso? Porque toda essa tecnologia, tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, não saiu da cabeça dos cientistas. O cientista é aquele quadradinho ali que precisa de missão para cumprir. Ele não sai fora da caixinha. Então eu pergunto para vocês, alguém tem uma ideia de da onde saiu tudo que nos cerca hoje? Quem teve a ideia de tudo que nos cerca? Qual o perfil das pessoas que tiveram as ideias? Alguém quer se manifestar? Será que eu estou sem som? Não, eu estou com som. Ninguém tem ideia? Hein? Tem gente aí, pelo menos? Diga um oi para mim. A Bianca falou, não sei. Um chute. Dá um chute aí, Amanda Monteiro. Lucas. Chuta. Da onde vocês acham que saiu isso? De algum lugar saiu. E eu dei uma dica. Da onde saiu o Big Brother? De um escritor de ficção científica. Da onde saiu a ideia do laser? Imagina um raio de luz que tem o poder de cortar as coisas. A primeira vez que se falou em laser foi um escritor que escreveu sobre o Flash Gordon, que era um herói, que tinha uma nave espacial, tinha uma arma laser. Isso aí era tudo ficção. Ninguém nem imaginava o que era uma arma laser. Ninguém. Só que o cientista olhou para isso e falou assim, poxa, o Einstein ou Newton, sempre confundo os dois, falou que a luz tem matéria. O feixe de luz tem matéria. O que é matéria? Tem componentes. O cientista pegou essa teoria aí e falou, poxa, se o facho de luz tem matéria, se eu concentrar esse facho de luz, concentrar muito, com a velocidade que ele tem da luz, que é uma velocidade altíssima, e com a massa que eu vou conseguir quando eu agrupar o facho de luz, ele pode cortar mesmo. E aí, foi daí que surgiu o laser.
que é uma ferramenta, é uma arma, é utilizado na indústria para cortar aço. E ele é luz concentrada. O Júlio Verne escreveu sobre o Mil Léguas Submarinas. Ele tinha um submarino nuclear com várias coisas que eram ficção, não existia. Só que hoje é uma realidade. Hoje um submarino nuclear é uma máquina que ela só precisa sair do fundo do mar porque os homens que estão dentro dela não aguentam ficar confinados. Porque a geração de energia é tão grande no reator nuclear que ele consegue gerar energia elétrica que movimenta os motores do submarino. Ele consegue pegar a água do mar, tirar o oxigênio dela para as pessoas respirarem. Consegue dessalinizar a água do mar e ter água potável. Então, ele é autossuficiente e poderia ficar 50, 100 anos sem sair do fundo do mar. O primeiro cara que falou que era possível isso foi um escritor. Eu, no curso de engenharia que eu dou aula, eu, falando sobre essas coisas, eu pego vários objetos que a engenharia desenvolveu e pergunto para os meus alunos quais deles os engenheiros tiveram a ideia de desenvolver. E aquela lista que eu apresento, nenhum deles. Todos foram pensamentos que vieram dos artistas, dos escritores. Por quê? Porque eles captam as informações, né? O cara, quando escreveu sobre o laser, ele simplesmente não chutou. Ele pegou a teoria de que a luz tem massa e inventou o laser. O cientista pegou isso e falou, poxa, isso não é tão absurdo, pode ser verdade, e desenvolveu. O George Orwell, com esse filme, com esse livro, 1984, fez uma previsão 35 anos à frente da vida dele, mas errou por 10. Se ele tivesse falado 1994, ele tinha acertado. Agora, ele acertou? Ele adivinhou o que ia acontecer? Ou o fato dele escrever o livro em 49 estimulou os cientistas a irem atrás da tecnologia para transformar aquilo em verdade? Porque todo homem quer ter poder sobre os outros. E aquele livro mostrou uma forma de ter o poder. E hoje nós estamos vivendo isso. Antes de ontem, nós tivemos uma palestra com um garoto. Ontem foi um cara que faz games. O cara tem 23 anos. Leva 5 anos para desenvolver um game. Ele começou muito moleque, já tem uma meia dúzia de game. Tem uma equipe trabalhando com ele. Mas antes de ontem, foi um cara que trabalha sobre growth marketing, que é uma especialização do marketing que visa o crescimento das vendas, a ampliação das vendas. E ele disse que as pessoas usam hoje técnicas que antes os hackers usavam para obter nossos dados e roubar nosso dinheiro do banco, pegar informações privilegiadas em algum lugar e tal, e estão buscando, através dessas técnicas, informações para usar no marketing. Então ele ensinou um caminho lá que eu até tentei fazer, mas ele não deu todo o pulo do gato, eu não consegui para testar. Ele fez lá na hora. Vamos supor,
vamos buscar aqui no Instagram quem tem e-mail do Gmail, que é professor de inglês. E ele encontrou 200 mil, não me lembro o número, é um número grande. Ele falou, agora eu baixo esses e-mails aqui, e aí lá no YouTube, no Instagram, no Twitter e tal, eu ponho uma mensagem que tem a ver com aula de inglês e disparo essa mensagem para todos esses e-mails aqui. Então, ele falou, ó, eu mando o que eu quero para quem eu quiser. E isso, eu sou um qualquer. Imagine quem tem o controle das ferramentas, quem criou as ferramentas. E aí é legal assistir esse filme, esse documentário, O Dilema das Redes, que mostra bem essa realidade. Então, esses 5 modelos aí que nós estudamos, do porquê as pessoas compram, o local onde ela compra, em que ocasião compra, como ela faz a compra, quem participa da compra, tudo isso está mudando totalmente dentro do meio digital. Falar, então estou perdendo tempo para aprender isso? Não. Porque o fato de você conhecer essa base, fica mais fácil para você se adaptar às novas realidades que estão acontecendo no meio digital hoje. Agora, se vocês lembrarem de algumas aulas para trás, de marketing estratégico, eu falei que as empresas precisam definir uma estratégia de crescimento constante. E mostramos 9 possibilidades de crescimento. 3 intensivas, 3 integradas e 3 diversificadas. Quem hoje, no passado já era assim, mas hoje é pior. Quem não tiver uma estratégia de crescimento, de evolução, é esmagado pelo mercado. Porque as grandes corporações estão fazendo isso. Usando essa ferramenta que invadiu a nossa vida, certo? Que são as redes sociais. E é tudo pensado. Por exemplo, o curtir, o cara, quando dá o depoimento dele, fala: foi por que isso? Porque eu mando uma mensagem para alguém, ou coloco alguma coisa, se eu não tenho feedback, eu não faço nada. Mas se eu tiver, toda hora eu olho no celular, tem ali uma mensagenzinha, eu abro. Quando eu abro, eu recebo não vejo não só aquela imagem, aquela mensagem, mas eu recebo input de alguma coisa. Então você fica constantemente olhando para o celular para ver se alguém curtiu alguma coisa sua, se alguém comentou alguma coisa sua, e daí quando comenta você fala alguma coisa em cima e vai alimentando esse vai e vem de informações, e nós somos controlados por quem está na rede. Bem? Então, na turma da manhã, eu investi um tempinho também falando sobre isso, para que vocês saibam que hoje, tudo que a gente fizer nas redes sociais, alguém está avaliando e está avaliando nosso perfil e construindo alguma coisa para nos manipular. Você fala, e qual é a defesa? Não tem defesa. Você tem que cada vez mais ter a consciência de quais são os seus objetivos e quando receber estímulos externos que você vá desviar do seu objetivo principal, você para e fala, peraí, eu quero atingir esse objetivo? Quero. Então, não vou atender esse chamado para comprar isso, para fazer aquilo. Agora, nós fazemos parte de 10% da população esclarecida. Tem 90% da população brasileira
que sequer consegue entender isso que eu estou falando aqui. E elas não estão a par, porque qualquer um hoje tem um celular. Ah, ele não tem crédito para ter internet, mas tem um monte de lugar que ele já mapeou que tem Wi-Fi de graça. Então ele está dentro. E ele não tem defesa nenhuma, porque ele sequer entende isso que nós estamos conversando. E aí ele é estimulado a ter comportamento de compra, comportamento social, todo tipo de comportamento que é imposto por quem detém o controle das ferramentas dentro da rede social. Muito mais intensidade do que se conseguiu dentro da televisão, dentro do rádio, dentro do jornal, dentro da revista. Inclusive, uma técnica que foi banida da propaganda quando ela surgiu, que é a propaganda subliminar, ela está presente hoje e a gente sequer sabe que ela está presente. O que é isso? No cinema, o filme eram fotos. Então, você punha a pessoa para andar, ia filmando. Na verdade, ia tirando fotos sequenciais. Uma filmadora antes eram fotos. O filme era revelado, se abria, tinha lá uma foto, outra foto, outra foto, outra foto. Cada 24 fotos apresentado em 1 segundo dava um movimento. Então, o olho humano não consegue distinguir quando você tem uma velocidade de apresentação de fotos superior a 24 fotos por segundo. Então, o que o pessoal fazia? No meio daquele filme, colocava um quadradinho a mais com uma foto de refrigerante, uma foto de pipoca. E sem você perceber de forma consciente, o seu cérebro ficava o filme inteiro recebendo aquela massiva. Enchia sua boca de água e você tinha que ir lá fora comprar pipoca, comprar refrigerante. Os psicólogos atacaram esse tipo de prática e a propaganda subliminar foi banida da propaganda. Porém, hoje, não tem mais como controlar isso. Nós recebemos input subliminar o tempo inteiro dentro das nossas ações nas redes sociais. Okay? Então, nós temos que ter a consciência e aquele comportamento de compra, que o motivo que leva à compra econômico, aquele racional, custo-benefício, ele tem que ser a base da nossa decisão. Os outros modelos, eu tenho que saber que existe, e quando eu estiver sendo influenciado porque o vizinho tem, porque a televisão falou, porque isso eu tenho que parar e falar, peraí, eu preciso realmente disso? Eu comprar isso vai em direção ao objetivo que eu tracei para a minha vida? E ter essa consciência. Ah, mas daí eu não vou usar no meu negócio para conquistar clientes? Vai. Sabendo que você, de alguma forma, está manipulando as pessoas para que elas venham a consumir o que você está vendendo. Como a gente vive num capitalismo, é aceito esse tipo de comportamento. O que está sendo questionado hoje é até que ponto o Facebook, o YouTube, o Instagram, o Twitter está invadindo a nossa privacidade e mudando a forma da gente ver as coisas. Certo? Então pensem nisso. Tá? Dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, não, talvez, quem sabe? Nada? Tranquilo, professor.
Já estava sabendo de tudo, é isso, Felipe? Já pensou nisso tudo que eu estou falando? Quem aí, ó, pode escrever se não puder falar. Quem aí já tinha enxergado que está sendo manipulado o tempo inteiro? Quem não está nem aí com isso? A Bianca já. O Lucas não tem esse tipo de visão. Então já temos um que é sim, um que é não. Sempre que eu falava sobre um produto com minha família, aparecia anúncio sobre na internet. Aí, ó. O Felipe acabou de confirmar aquilo que aconteceu com a minha filha e as amigas dela no final de semana. E elas nem chegaram a pesquisar no Google sobre isso. Simplesmente conversaram e, de alguma forma, o celular captou isso e daqui a pouco você está recebendo impulso sobre aquele assunto. Certo? Então, olha só o nível de, de influência que a gente está sofrendo. Aí a Bianca falou, o Instagram aparece muito. Foi exatamente no Instagram que elas viram a primeira coisa. E depois observaram que outros aplicativos também. Certo? Então, tem toda essa crítica aí sobre fake news, invasão de privacidade e tal. Alguém já viu ou participou de um software que falava assim, ó, como você é hoje e como você vai ser no futuro? As pessoas queriam fazer também aquela imagem, aí ele falava, conte como você é. Daí ia fazendo perguntas e você ia respondendo. Aquelas perguntas não tinha nada a ver com a mudança da figura que iam fazer. A mudança da figura é um software de envelhecimento que aumenta a orelha, faz cair a bochecha, faz isso, faz aquilo, vê se tem entrada no cabelo e deixa mais careca e tal. É um software. Só que aquele monte de pergunta que o cara fazia, você ia respondendo, ele depois usava. E não foi nem invasão de privacidade, porque você deu espontaneamente os dados para ele. Você que deu. Então, quando você vai adicionar um app lá, ele põe um monte de letrinha lá para você aceitar. Né? Aí você aceita. Ali você está aceitando, ninguém lê, porque são 200 páginas, você não consegue ler tudo aquilo. Mas você está aceitando que para usar o software, o app de jogo, sei lá do que ele possa colocar propaganda. E daí, quanto mais pessoas está jogando aquele joguinho, mais audiência ele tem para chegar na empresa e vender publicidade. Falar, ó, cada vez que aparecer sua propaganda, você vai me pagar tanto. A empresa fecha. Por quê? Porque ele tem lá 1 milhão de pessoas fazendo o joguinho dele e a cada não sei quanto tempo entra uma propaganda. Ele computa lá. Apareceu, apareceu. E vão aparecendo uma atrás da outra. E ele vai computando isso e entrega para a empresa pagar. Já assim, mas daí eu não autorizei. Lê lá as condições, se você não autoriza. Você está autorizando. Sim. O mais comum, que a Bianca falou aí, né? O mais comum é você entrar no Google e pesquisar sobre qualquer coisa. Tá certo? Pesquisou lá. Ar-condicionado, com esse calor agora, ar-condicionado. Meu, se saiu dali, entrou no Instagram, entra uma propaganda de ar-condicionado. Entrou no YouTube, propaganda de ar-condicionado.
Entrou no e-mail, propaganda de ar-condicionado. Porque eles captam aquilo que você procurou e vendem para as empresas a propaganda para você receber a propaganda. E ele vai computando e cobra da empresa. Então, por exemplo, o rapaz que falou sobre isso antes de ontem, ele falou, ó, Spotify. A gente acha que o Spotify quer que você assine lá e pague por mês. Ele também quer isso. Mas onde ele ganha dinheiro mesmo é em você estar escutando música. Mesmo aquele que é gratuito, que a cada meia hora entra propaganda e tal, ele quer que você escute. Porque cada música que você escuta, ele está recebendo da gravadora. Então, ele quer que você pague. É uma receita direta dele. Mas ele ganha muito mais com a propaganda que ele vende, que entra no meio da sua programação lá, quando você não é assinante. Felipe, acho que não pode ser considerado invasão de privacidade, pois quando a gente aceita, é isso aí. Se aceitou, não é invasão de privacidade. Agora, quem é que lê tudo aquilo? É feito justamente para você não ler. É a chamada linha escondida lá. Antes você escrevia tudo no contrato, no rodapé você colocava uma observaçãozinha bem pequenininha para você não saber o que estava acontecendo. Aqui para outra atividade. Então, reforçando, está escrito aí no chat, avaliação parcial valendo 4 pontos, na semana que vem, começa às 21 horas da quinta-feira, vocês têm 90 minutos acumulados, né, para fazer 2 tentativas. Ah, fiz a primeira em 30 minutos, pô, tem 60 minutos para fazer a segunda. Fiz em 50 minutos, tem 40 para fazer a segunda. Isso dentro de um período de 24 horas, das 21 horas da quinta-feira até as 20h59 da sexta-feira. Ok? Deve ser tudo teste, múltipla escolha, verdadeiro, falso, e assim por diante, e com algumas pegadinhas, né? Que se não tiver estudado, falar, ah, isso aqui, não. Às vezes um não que eu coloco no meio mudou a frase. É pegadinha. Prova com consulta, você tem tudo na mão, não pode ser simples, tem que ter pegadinha. Ok? Sem dúvidas. Todo mundo quieto hoje, ninguém fala nada. É porque está tudo tranquilo. Professor bom é fogo. Os alunos não têm dúvida, não tem nada. Estou brincando. Então tá. Então vamos compartilhar a tela aqui e vamos continuar a matéria. Então olha só. Comportamento do consumidor. Nós já vimos o começo, que é a hierarquia de necessidade do Maslow, que eu antecipei quando eu estava falando dos 5 modelos lá do porquê as pessoas compram. E agora nós vamos falar um pouquinho dos mercados organizacionais. Então, mercados organizacionais. O que são mercados organizacionais? O mercado consumidor é quando eu estou vendendo o meu produto ou serviço para alguém que vai usar esse produto ou serviço, ele mesmo ou alguém da família dele. É uma compra familiar. Só que eu tenho um monte de empresa, um monte de serviço que eu vendo para outras empresas, que é o chamado B2B, Business to Business. Um negócio vende para outro negócio. E aí esses chamados mercados organizacionais. Então, mercados organizacionais são aqueles que se referem às empresas que atuam no mercado. Como compradores de bens e serviços, são motivados por aspectos objetivos e racionais, onde a motivação é de comprar
é gerar lucro. Então, diferente do mercado consumidor, em que o que motiva a compra muitas vezes é subjetivo, o motivo, é irracional, né? A pessoa compra uma calça rasgada pagando uma fortuna, não é racional isso, é emocional, é influenciado. No mercado organizacional, não tem isso. Eu, sendo comprador de uma empresa, eu não vou ser influenciado pela emoção, vou ser influenciado pelo quê? Eu vou comprar o que der melhor resultado para a empresa. Então, aquele porquê compra, aqueles 5 modelos lá que nós vimos no consumidor, quando eu venho para o mercado organizacional, praticamente só existe um modelo econômico, que é aquele que verifica quais são os benefícios e o custo de cada produto e escolhe aquele que tem a melhor relação custo-benefício. Certo? Então, é um mercado em que eu vendo para empresas. Diferente do mercado consumidor, os mercados organizacionais têm seu composto de marketing menos dependente da propaganda e mais voltado para aspectos técnicos e de relacionamento. Então, no mercado consumidor, eu tenho os 4 P's lá: produto, preço, ponto, praça e promoção. No composto mercadológico de marketing do produto dos mercados organizacionais, eu tenho menos importância a propaganda, menos importância o preço, porque o preço quem define é o mercado. Ponto de venda nem é importante, porque são compras por telefone, o técnico vai visitar, não tem loja. E aparecem outras necessidades. O vendedor tem que ser um técnico, que conheça o negócio do cliente, porque ele vai lá para resolver problemas. Eu tenho que ter um bom relacionamento com a empresa, mostrando que eu sou preocupado com o sucesso deles. Porque primeiro que eu tenho poucos clientes, diferente do mercado consumidor, que são milhões de clientes, no mercado organizacional são poucas empresas que eu trabalho. E eles são subdivididos em 3 partes aqui. O primeiro deles é o mercado produtor, segundo, o mercado revendedor, terceiro, o mercado governamental. Vamos entender o que representa cada um. Antes, fala, professor, por que eu estou aprendendo isso? Porque vocês podem se formar aí em nutrição e montar um consultório, vão atender pessoa física, consumidor. Só que você pode trabalhar para um hospital. E o hospital pode não contratar você como CLT, como funcionário. Ele contrata você como empresa. Você tem que ter uma empresa e vai prestar serviço para o hospital. Ele vai contratar você para ter um novo paciente lá que precisa de atendimento. Ele paga por paciente, para você ir lá, avaliar o paciente, definir uma dieta para ele e depois passar uma vez por semana, sei lá, para fazer acompanhamento. Você pode ser contratado por uma academia para prestar serviço dentro da academia, orientando os frequentadores. Você pode prestar serviço, o governo vai lá, a prefeitura, e abre uma licitação para contratar uma empresa de nutricionistas para fazer parte do Conselho de Alimentação Escolar, para fazer os cardápios das escolas, e ao invés de contratar funcionário, que a prefeitura tem limitação de número de funcionários por causa da lei de responsabilidade fiscal, ela prefere contratar uma empresa para prestar serviço de nutrição.
O único mercado organizacional que vocês não vão atuar é no mercado revendedor. E vou explicar por quê. Então, ó, o mercado produtor, formado por empresas transformadoras que compram matérias-primas, insumos e serviços necessários para produzirem outros bens e outros serviços que serão comercializados com os demais mercados. Então, olha lá. O hospital, ele vende o atendimento médico no hospital, cobra do paciente e ele paga os médicos que prestam serviço, paga o nutricionista, paga, e tem os funcionários do próprio hospital, que normalmente são os administrativos, de limpeza e tal. Mas médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, está caminhando para serem todos contratados como empresas. Então, o hospital usa o seu serviço para agregar no serviço dele. Então, ele quer o nutricionista mais eficiente pelo melhor preço para otimizar o ganho dele. Ele vai contratar um nutricionista mais barato? Depende. Se tiver o melhor serviço e for o mais barato, vai otimizar o ganho dele? Ótimo. Agora, se ele for contratar o mais barato, mas os clientes dele começarem a reclamar do nutricionista, diminui a qualidade do serviço dele, ele troca. Porque ele quer resultado. Então, o mercado produtor é você vender o seu serviço para alguém que vai agregar no serviço dele e vender para outra pessoa. Por exemplo, médico também. Né? Uma clínica de cirurgia plástica pode fazer um acordo, fazer uma licitação lá, sei lá, para escolher uma empresa de nutricionismo ou de nutrição, não sei qual é a melhor palavra, para dar acompanhamento para aquelas pessoas que fizeram cirurgia plástica, por exemplo, com aquele médico. Então, a relação sua com o médico não é uma relação que você está vendendo um serviço para um consumidor. Você está vendendo um serviço para um empresário que está contratando o seu serviço para melhorar o trabalho dele e poder cobrar mais dos clientes deles, deixar o cliente dele mais satisfeito e assim por diante. Então, o tipo de relação é totalmente diferente. Você vai ter que apresentar qual é a sua proposta, os benefícios que você oferece e um custo razoável que seja justo pelo serviço que você presta. O mercado produtor visa otimizar a relação custo-benefício, onde cada compra leva em consideração o quanto o item comprado irá influenciar na obtenção de maior ou menor lucro final pela empresa. Nem sempre o item de menor valor é o que irá dar o melhor resultado para a empresa. Ao vender para o mercado produtor, é importante que a empresa priorize a sua estratégia de marketing, na sua estratégia de marketing, a preparação dos vendedores para serem técnicos, capazes de atuarem como um facilitador para o seu cliente. Então, vamos supor que você mesmo é o seu vendedor, né? Você vai chegar lá para o médico e falar, ó, sou especialista fiz um curso de especialização em alimentação para quem fez uma cirurgia plástica e, sei lá. Então, eu tenho um trabalho assim, assim, assado, papapá, você vai convencer o cara e vai falar, então, ó, quando você vendeu o seu serviço, você já agrega esse outro serviço aqui que eu que vou receber do seu cliente e vou deixar ele mais tempo satisfeito com a sua cirurgia, porque a cirurgia acabou, a pessoa vai embora. E aí, pode ficar descontente com o médico por falta de acompanhamento. Quando você põe um nutricionista para ser um parceiro do médico, ele identifica algum descontentamento, avisa o médico, né?
É um olho do médico mais alguns meses junto com aquele paciente que ele fez a cirurgia. Então, é um argumento para você vender o serviço para uma clínica médica. O segundo mercado é o revendedor. Esse vocês não vão atuar. Como é que funciona o mercado revendedor? É aquele que compra o produto pronto e revende. Pô, mas como é que ganha dinheiro se ele compra pronto e só revende? Porque ele compra, ele faz o papel de distribuição dos fabricantes. Imagine se o fabricante de celular, por exemplo, da LG, fosse vender diretamente para cada consumidor de celular. Estaria perdido. Ia ter que ter um batalhão de vendedores. Então, o que a LG faz? Vende grandes volumes de celular para o distribuidor por um preço mais baixo. Esse distribuidor pulveriza para atacadistas e varejistas por um preço mais baixo do que o mercado paga no produto. E o ganho vai ser o quê? A loja varejista comprou o celular por 1.000 e vende por 2.000 para a gente. Ele comprou por 1.000 do atacadista caixas de celular. O atacadista comprou caminhão de celular da LG e pagou R$ 500 no celular. Então, o atacadista comprou um caminhão de celular por R$ 500 e vai vender caixas de celular para o varejista por R$ 1.000 cada um. Ele ganhou 500 em cada celular. E o varejista vai pegar aquela caixa de celular que ele pagou 1.000 em 100 celulares, sei lá, e vai vender cada celular por 2.000. Ele vai ganhar 1.000 em cima. Então, o mercado revendedor, ele visa girar o dinheiro. Ele quer colocar na prateleira dele produtos que saiam rápido. Você chegar oferecendo para uma loja, um tenda, um Carrefour, oferecendo um produto barato, muito mais barato do que o que ele tem lá. Ele não vai comprar. Ele só vai comprar se ele vê que o mercado quer aquele produto, que o mercado conhece aquela marca. Porque senão ele pode pagar barato, mas ele vai colocar na prateleira, as pessoas nem conhecem aquela marca, não vão comprar. Então ele ganha dinheiro girando dinheiro. Ele compra, põe para vender, vende, compra de novo, põe para vender, vende, compra de novo. Quanto mais giro ele fizer com o dinheiro, mais ele ganha. E aí, só para vocês entenderem, né, não vai afetar vocês, mas o fabricante, para ele vender para o mercado revendedor, ele tem que fazer o tal do push e pull, que é empurrar e puxar o produto. Como é que faz isso? Ele vai no mercado e faz propaganda do produto. Ó, compre esse celular da LG, compre esse copo não sei da onde, compre esse boné não sei do que, compre isso. Compre esse notebook. E a propaganda estimula as pessoas a quererem adquirir aqueles produtos. Aí ele chega no revendedor e fala para ele, ó, eu estou fazendo uma campanha de marketing, uma campanha de propaganda, em que eu vou vender 5 milhões de celular. Só que o meu cliente vai chegar na loja e vai procurar. Se ele não achar, ele vai comprar outro. Você quer ganhar dinheiro? Então você compra meu celular, caixas de celular e põe para vender, que vai ter procura. Isso é o chamado push-pull. Eu empurro mercadoria para o mercado revendedor e puxo essa mercadoria fazendo propaganda para que o consumidor queira o produto. O revendedor vai acreditar em você ou não. Tanto que o primeiro que vê as campanhas de propaganda são os grandes revendedores.
Brastemp vai fazer uma propaganda para vender geladeira, fogão, sei lá. Ela pega aquela propaganda antes de ir para o mercado, antes de ir para a televisão, para o rádio, vai lá nos grandes atacadistas, grandes revendedores e fala, ó, essa é a propaganda que eu vou fazer. Aí o cara que é comprador do revendedor olha e fala, poxa, essa propaganda vai vender mesmo. Compra não sei quanto de geladeira, não sei quanto de fogão. Esse é o chamado no mercado push-pull. Certo? E o terceiro mercado é o mercado governamental. É um conjunto formado pelos governos e órgãos governamentais que precisam adquirir bens e serviços para devolver para a sociedade os benefícios esperados pelo pagamento dos impostos. Ou seja, por que a prefeitura compra? Primeiro, ela compra porque ela tem dinheiro. Por que ela tem dinheiro? Porque nós pagamos impostos. Então a sociedade paga antes para o governo, municipal, federal, estadual, e o governo municipal, estadual e federal pega esse dinheiro que nós pagamos de impostos e transforma em benefício para nós mesmos. Deveria ser isso. A gente sabe que tem uns desviozinhos, mas a lógica é essa. Então ele compra cimento? Compra. Para quê? Para fazer calçada. Compra livro? Compra. Para dar para os alunos nas escolas. Compra gênero alimentício? Compra para fazer merenda na escola. Compra luz? Compra água? Compra para ter água nas escolas, para ter luz nas escolas, para ter luz no posto de saúde, água no posto de saúde. Compra carro? Compra para transportar os funcionários que vão fazer atividades fora do escritório da prefeitura. Compra ambulância, compra remédio. Tem alguém com o som ligado aí, por favor, desliga. Por que o governo, o que muda então do mercado produtor para o governamental? O mercado produtor tem um dono. Ele compra para ele ter lucro. Ele arrisca o negócio dele. Ele gasta para depois vender, para depois ganhar. O governo ganha para depois comprar. E como o dinheiro do governo é dinheiro de todos nós, para evitar o desvio, ou para tentar evitar, porque mesmo com todas as leis tem um monte de corrupção, um monte de desvio, se você quiser vender para o governo, você tem que ir participar de licitação, porque o governo vende por meio de chamado público. Põe no jornal e fala, vou contratar a empresa de nutrição para cuidar da merenda escolar. Aí coloca os requisitos. Precisa isso, a prefeitura tem tantas escolas, precisa disso. Aí você tem que saber ler esse edital e saber fazer uma proposta dentro da lei. Envelope fechado, um envelope com a proposta, o outro envelope com preço. Aí o governo vai marcar um dia, você vai entregar os dois envelopes e ele vai marcar um momento que vai abrir esses envelopes na frente de todos os concorrentes para ver quem apresentou a melhor proposta e o melhor preço. E daí ele vai comprar. Então, se vocês quiserem prestar serviço para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, para a escola estadual, sei lá, vocês vão ter que conhecer de licitação, saber participar de uma licitação, ter um advogado te orientando. Aí você não vai ser mais uma empresa de uma pessoa só, você já vai ter que ser uma empresa estruturada para vender para o mercado governamental. Ok? Vou interromper para dúvidas e eu já dei uma lista de perguntas para vocês responderem. Sim ou não?
Ninguém vai me responder? Não dei. Então, eu vou mandar agora uma lista para vocês e vou dar aí meia hora para vocês se dividirem. Não precisa todo mundo responder todas. Por exemplo, a Amanda pode responder a primeira, a Cristiana a segunda, o Felipe a terceira. E daí vocês vão compartilhando as respostas para que todos tenham no caderno as perguntas respondidas e já é um treino para a prova e melhora o aprendizado. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma série de perguntas e vou, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou colocar as perguntas lá no EVA. Então, vocês entrem no EVA agora. Eu vou colocar no EVA, assim, mas eu vou colocar aqui também. Então, quem quiser entra no EVA e pega as perguntas, ou pega aqui, que eu vou disponibilizar aqui no chat também. Bom, então não vai ter problema. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pegar aqui. Eu vou acrescentar, vou colocar umas perguntas aqui e vou acrescentar outras referente à primeira parte do nosso curso. Ó, eu vou colocar um número de 30 perguntas, mas lá no EVA eu vou colocar mais, porque daí eu vou colocar perguntas do curso inteiro. Tá bom? Aqui, por exemplo, estou colocando 13 perguntas. Mas eu vou completar aqui até 30, até 26. E depois lá no EVA vai ter muito mais do que isso para vocês responderem. Eu vou colocar vou tentar colocar até 30, vai. Ver se vai dar.